Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é domingo, dia 9 de junho de 2024. Agradeço a você por estar me acompanhando aqui no canal do YouTube. Na parte da manhã, durante a minha caminhada, sempre faço minha caminhadazinha, principalmente aos domingos, passei ali pela chamada comunidade do Zeppelin. Essa comunidade do Zeppelin fica entre uma entrada ali na estrada Vitor Dumas, vai sair na entrada da base aérea de Santa Cruz, depois vou ladeando pela Rua do Império, antiga Rua 7 de Setembro. Até década de 90, ano 2000, por aí, a comunidade era muito depreciada, muito abandonada. Ali é um lugar muito baixo, cheio de valas, havia muitas poças d'água e tal. E a prefeitura fez um trabalho fantástico. A comunidade foi toda recuperada, as ruas foram asfaltadas, foi feito um trabalho de saneamento, identificação com placas de identificação das ruas, toda pavimentada. É um lugar que realmente dá para fazer uma caminhada. E eu passo sempre pelo caminho, chamado Caminho do Zeppelin. O Caminho do Zeppelin começa na entrada da base aérea de Santa Cruz e vai até Sepetiba. Ele vai ladeando a área fronteiriça da base aérea. Inclusive tem uma parte murada, tem uma parte cercada. Quando vai chegando mais para próximo de Sepetiba, já não tem tanta cerca, mas é dividido por um canal. Então é o chamado Caminho do Zeppelin. Por que Caminho do Zeppelin? Porque ali, exatamente na base aérea de Santa Cruz, era onde havia a aterrissagem dos dirigíveis, tanto o Graf Zeppelin como o Hindenburg. Isso na década de 30, o hangar e a pista de pouso para a aterrissagem do hangar, do Zeppelin, eles começaram a ser construídos em 1934 e o hangar foi inaugurado com a presença do presidente Getúlio Vargas em 1936. Inclusive o Getúlio Vargas, nos diários que ele escreve, ele tem um diário, né? Já falei sobre isso, já fiz uma postagem sobre o diário de Getúlio Vargas, ele cita que ele veio na inauguração. Foi uma festa monumental, ocorreram algumas viagens, poucas viagens, 7, 8 viagens de Frankfurt, passando por Recife, uma cidade, um município, um local chamado Jiquiá. Inclusive tem uma torre de atracação de Jiquiá, vinha para o Rio de Janeiro. Quando houve a construção, a decisão, né, para a construção do hangar, houve uma certa disputa, né, porque o hangar não se tratava apenas de construção do hangar, se tratava da construção do hangar para receber os dirigíveis que faziam parte de uma linha aérea, né, imagine só, que ia transportar passageiros vindos da Europa, da Alemanha, passando por outros países também. Então era uma coisa que ia trazer uma certa vantagem, digamos, política, econômica, social. Então houve uma disputa, mas coube a Santa Cruz ficar com a primazia, a localização, tendo em vista exatamente as questões climáticas, né? A questão da direção do vento e também o próprio local. O local onde foi construído o hangar foi um dos campos, né? Os jesuítas tinham 22 campos na área da extensão da Fazenda de Santa Cruz. Esses 22 campos eram principalmente distribuídos aqui na área de Santa Cruz mesmo, porque a fazenda, como eu já falei em outras oportunidades, ela tinha fronteira de Sepetiba até Vassouras. Era uma fazenda muito grande. Mas esses campos ficavam hoje nas proximidades de Santa Cruz, Itaguaí, Seropédica. E esses campos recebiam os nomes de santos ou nomes ligados à igreja, como Roma. Então, o campo onde foi construída
quando foi construído o hangar, depois a base aérea de Santa Cruz, chama-se Campo de São José. Existia também o Campo Santo Inácio de São Paulo, Nossa Senhora da Conceição, enfim, eram os nomes dos santos distribuídos nesses campos. E o Campo de São José, que foi o local onde foi construído o hangar, é aquele campo, aquela área toda, aquela extensão toda que pega desde o Matadouro. O Matadouro também foi construído no Campo de São José. A estrada, a rua Campeiro Mó faz parte do Campo de São José, então é uma extensão grande. Então, o caminho do Zeppelin está ligado com a instalação do hangar e com a ligação da linha aérea do Zeppelin. E quando foi construído esse hangar e foi estabelecida a linha, essa linha que vinha de Frankfurt, como eu falei, foi também construído, porque havia uma exigência em relação a isso, né? Foi construído também um ramal ferroviário que ligava a antiga Estrada de Ferro Dom Pedro II, posteriormente chamada Central do Brasil, atualmente Supervia, ligando o centro do Rio, né, a Central do Brasil, ou Dom Pedro II, até Santa Cruz, e de Santa Cruz até onde hoje tem a base aérea. Esse ramal tem um trecho, principalmente ali depois da rua Hermes da Silva, que é aquela ruazinha que vai sair do Matadouro, tem um trecho ali que ainda dá para se ver os trilhos, uma parte dos trilhos. Alguns trechos foram retirados, né? Aqueles trilhos de ferro foram retirados, mas ali dá para ver e fotografar. Eu até passei hoje, pensei em fotografar, mas qualquer hora dessa eu vou fotografar. Apenas para registrar, porque por ali passava a linha férrea que fazia ligação de Santa Cruz até o hangar e de Santa Cruz até o centro. Foi uma exigência do contrato, porque os passageiros chegavam e depois eles iam de trem. Era um trem confortável, era um trem de madeira e tudo mais. Então era esse ramal. Quando o hangar deixou de ter a sua função para abrigar os dirigíveis, veio a fundação. Já estamos falando aqui no período da Segunda Guerra Mundial, não é? A Segunda Guerra Mundial começa em 1939, o hangar funcionou poucos anos, 36, 37, já 39 já não tinha mais a função de ligar, fazer com a ligação. Cria-se o Ministério da Aeronáutica, a Força Aérea Brasileira, exatamente para ter uma participação na Segunda Guerra Mundial, em 1942, e com isso a Base Aérea de Santa Cruz, que foi um dos complexos aerotáticos mais importantes do Brasil. E com essa construção, com essa criação da Base Aérea de Santa Cruz, o Grupo de Aviação de Caça, que tem hoje o primeiro grupo de aviação de caça. Então a história toda da Base Aérea de Santa Cruz está relacionada com o hangar, com o aeroporto, porque na época construíram um aeroporto chamado Aeroporto Bartolomeu de Gusmão. O Bartolomeu de Gusmão era um padre jesuíta, muito ligado às pesquisas, né, às primeiras aeronaves ainda do século XVIII, né? Então, por isso que o Aeroporto Bartolomeu de Gusmão. Hoje não tem mais a linha férrea, ainda existe o aeroporto para fins militares. Esporadicamente vem um outro avião de linha particular. Então, hoje cedo, na minha caminhada, eu passei exatamente pelo caminho do Zeppelin, em direção à Rua do Império. Aí eu vou fazer essa postagem, apresentar aqui algumas imagens sobre a localização. Em 1934, começou então a construção do aeroporto para os dirigíveis. Esse local recebeu o nome de Bartolomeu de Gusmão, em homenagem ao sacerdote brasileiro, era um jesuíta, né? Pioneiro do balonismo. Quer dizer, então aquelas aeronaves ainda sem a condução do piloto, né? Como no caso Santos Dumont vai criar depois o 14 bis. Foi concebido por engenheiros
alemães, no caso o hangar. Foi edificado pela Companhia Construtora Nacional com mão de obra brasileira, supervisionada por técnicos alemães. Lá no hangar, na parte interna do hangar, ainda tem uma grande placa de ferro com o nome da empresa alemã. Um nome bem grande, estranho, né, que eu não vou ousar lembrar aqui, mas está na placa lá da entrada. A inauguração do hangar para o Zeppelin ocorreu em 26 de dezembro de 1936, com a ativação de uma linha regular de transportes aéreos que ligava a Alemanha ao Brasil. Com o encerramento das atividades, o hangar passou a servir como um dos equipamentos da base aérea de Santa Cruz, quer dizer, uma das instalações, né? Então, essa linha, como eu falei, ela vinha de Frankfurt, passava por Recife, Jequiá, né? Tem uma torre de atracação. A torre de atracação é uma torre de ferro, onde o dirigível chegava, se aproximava, ele vinha lentamente, e dali eles faziam uma amarração para que o dirigível pudesse aterrissar. Aqui tem então as fotos que eu tirei hoje, na parte da manhã, 9 de junho de 2024, da base aérea de Santa Cruz, a comunidade do Zeppelin, essa comunidade que fica ao lado, e toda a área nas proximidades do antigo matadouro, que fazem parte territorial dos campos de criação de gado pertencentes às padres jesuítas, conhecido como Campo de São José. Então, esses campos, no total de 22, eles foram criados, foram separados, principalmente para a criação de gado, mas também havia muita plantação. Então, esse Campo de São José. Tem aqui uma imagem que eu fiz a cópia do Google Earth, mostrando uma vista parcial aérea, né, da entrada da base aérea de Santa Cruz, o caminho do Zeppelin, o trecho da Rua do Império, antiga Rua 7 de Setembro. Observem que tem aqui na parte central uma aeronave, né, P-74, que foi uma das aeronaves que o Brasil participou na Guerra Mundial. Tem a entrada da base, aqui a comunidade do Zeppelin, na parte de baixo da imagem, seguindo na parte superior a Rua do Império, que foi exatamente um trecho da minha caminhada de hoje. Fotos da entrada principal da base aérea de Santa Cruz, o portão principal. Recentemente eu estive fazendo umas fotos ali bem próximo, né? Mas como se trata de uma unidade militar operacional, existem regras de segurança, não é? Então um dos guardas, um dos soldados que estava de guarda lá na entrada, ele alertou que era proibido fazer as fotos, porque eu estava fazendo fotos e, enfim, para cumprir a ordem, então deixei de fazer as fotos ali. Então fiz essas fotos distantes, por isso que elas estão um pouco esmaecidas. Aqui é o caminho do Zeppelin, no sentido da base aérea para Sepetiba. Como eu falei, tem uma parte murada, tem ali essa guarita que geralmente tem alguns soldados que ficam guarnecendo ali, dando segurança. Segue em frente, vai até um trecho da Vitor Dumas. Depois não tem mais muro, já é uma parte cercada e vai até Sepetiba. A aeronave, que foi empregada na Segunda Guerra Mundial, como eu falei, um P-47 Thunderbolt, que foi usada pela Força Aérea Brasileira, os aviadores, né? Aviação de caça da base aérea, e ela se encontra em exposição na entrada da base, P-47, que é a entrada da base exatamente aqui. Tem esse portão, tem uma outra entrada lá por Sepetiba, mas ela não é usada, só em caso de alguma atividade, alguma operação,
especialmente, eles abrem, mas tem também uma guarnição que fica em Sepetiba. Quer dizer, é um outro portão também. Observe que tem a aeronave bem ali na frente e a entrada da base aérea de Santa Cruz. E aqui novamente uma foto mostrando o caminho do Zeppelin. Foi exatamente por onde eu fiz a minha caminhada de hoje, 9 de junho de 2024, domingo. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Aqui é o canal do YouTube do professor Simval.